Muito bem, pessoal, vamos começar agora mais uma aula e nessa aula a gente vai ver como criar essa página, né? A página sobre o app, ou a página, o componente About nesse caso. Vamos lá, vamos começar primeiramente desenvolvendo a página sobre, porém da versão web primeiro e depois na sequência a gente vai desenvolver da versão móvel, tá certo? Então vamos lá. Bom, estou aqui no nosso aplicativo por enquanto ele está em branco, não tem nada nele ainda e a gente vai começar gerando um novo componente que é o componente About. Então a gente vai rodar o comando aqui ng generate component pages /about e vou passar aqui uma flag no spec, porque eu não quero que ele gere os arquivos de teste, tá? Para a gente não perder o foco aqui nesse curso. Vamos gerar um componente, vamos abrir aqui o editor. Então vamos olhar aqui que foi atualizado o app module, o app module TNS. Vamos configurar aqui a nossa rota. Vou vir aqui no app.route-routing.module e vou, na verdade não é nesse, na verdade é no app.routes, né? Vou declarar uma nova rota que vai ser a rota referente à página About. Vou colocar aqui um path para About, ele vai chamar o componente About Component. E aqui em cima eu já vou configurar a nossa aplicação para, por padrão, ele apontar para a página About quando você entrar no aplicativo ou na aplicação web. E agora a gente vai configurar a nossa classe do componente About. Então aqui dentro de pages /about temos o About Component.ts. Bom, eu vou deixar pré-configurado aqui dentro do componente algumas variáveis que eu quero que sejam compartilhadas entre a versão móvel e a versão web, que são os textos que são exibidos na tela. A gente precisa de uma imagem que não temos ainda, então vamos adicionar uma imagem no nosso projeto. Eu vou abrir aqui o Explorer para você ver com mais clareza como é que a gente vai fazer isso. Eu tenho aqui uma imagem logo mymovies.png, não está exibindo a extensão, então vou marcar aqui para exibir. Aí vou dar um Ctrl X, vou navegar para a pasta do projeto até a pasta Source, Assets e vou colar aqui dentro. Esse logo, essa imagem de logo está lá no GitHub, se você quiser copiar é só baixar aí e fazer uso dela. E aqui eu vou definir o caminho até esse logo. Então vou chamar aqui, vou criar uma variável chamada ImagePath e vou passar aqui o caminho assets. Por que assets? Ele parte justamente da pasta source, né? Então, partindo da pasta source, ele já considera que está dentro da pasta source. Daqui para frente eu vou buscar o caminho que está a imagem. Então, está dentro da pasta assets e o nome da imagem. Eu vou dar um F2 aqui para poder copiar já o nome dela. Vou vir aqui dentro do projeto, coloco assets logo-mymovies.png. Salvo isso aqui. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui e ajustar esse botão. Que tá botão text, porém tá errado aqui. Vou fazer só uma firulinha aqui. E aí pronto. Tenho aqui as variáveis prontas para serem utilizadas e aí eu vou agora começar a criar o template. Eu vou criar o template web. Vou vir aqui no código fonte, ou melhor, no editor, buscar aqui o about.html. Por enquanto tem só esse About Works. Se você abrir o projeto aqui no navegador, vai ver que tem aqui About Works. E eu vou abrir uma outra aba aqui para a gente navegar no Bootstrap, na documentação aqui. Documentation, Jumbotron. E eu vou copiar todo esse HTML aqui já pronto. Volto aqui para o arquivo do About Component, HTML, colo aqui dentro. Vou fazer alguns ajustes, certo? Eu só quero, na verdade, esse Jumbotron. Era só também digitar, né, uma div e passar essa classe aqui, era bem mais simples. Vou criar aqui dentro uma div container, onde eu vou colocar os elementos alinhados aqui ao centro. Eu vou só mostrar para você aqui um detalhe. Se eu der um text aqui e voltar para o navegador, ele não está centralizando aqui a página, né, o Jumbotron, né? Ele está ocupando toda a área e para ajustar isso eu vou abrir aqui o app component.html, o componente raiz, e vou colocar esse router outlet dentro de uma div com a classe container.
certo? E aí ele vai centralizar o conteúdo que for renderizado dentro do Router Outlet aqui. Agora sim, já está centralizado aqui o Jumbotron. Vou fechar o App Component, vamos voltar aqui para o About. E agora é o seguinte, dentro desse container, está até errado aqui, né? Container. Eu vou colocar os elementos que eu vou exibir nessa página. Qual é o primeiro elemento que eu vou inserir? Primeiro o image. O source desse image vai ser justamente o image path, certo? Vou colocar aqui dentro de colchetes, porque eu vou pegar a variável image path. Eu vou colocar um width de 490 aqui, ok? Salvar. Vou deixar aberto aqui o que está acontecendo na medida que a gente vai atualizando. Beleza? Vamos aqui agora adicionar um parágrafo com algumas classes aqui, né? Todas essas classes que eu vou utilizar são classes do Bootstrap, eu não vou explicar isso porque está na documentação do Bootstrap, certo? Uma classe font weight bold, para o texto ficar em negrito, e também text muted, para ele ficar numa cor mais clara, um cinza claro, e o margin top 5. Se eu der um Enter aqui, ele já inclui para mim essas três classes. E aqui dentro eu vou colocar o título da página, certo? Vou dar um Ctrl S. Já exibe aqui para mim o título da página. Vou copiar esse parágrafo aqui, certo? Dessa vez eu vou tirar o margin top e vou colocar aqui a variável course name, não Ctrl S. Ok, o course name já está sendo exibido. Porém, o course name eu quero que seja exibido sem o text muted e que seja exibido tudo em maiúsculo. Então eu vou colocar text-uppercase. Beleza? Vamos agora para o próximo parágrafo, que eu vou deixar apenas o text muted, que é o da descrição. Description, salvar. Vamos colocar agora um botão e a classe vai ser btn. Vamos usar o btn-dark, que é um botão na cor escura. O btn-lg, que é um botão maior. O margin top de cima para baixo. E vamos dar um Enter. E aqui dentro eu vou colocar button text. Vamos salvar aqui. Ok. Esse botão ele tem uma sombra. Se você olhar lá, ele tem uma sombra e tem um link nesse botão vazio. Primeiro eu vou colocar uma sombra, que também é do Bootstrap. A classe aqui Shadow. Ctrl S, exibiu aqui uma sombra embaixo do botão. E vamos colocar um router link vazio aqui. Um router link apontando para jogo da velha. Certo? Por enquanto a gente não vai exibir, obviamente, aqui a barra superior. Vai ter uma aula justamente para isso. Vamos fazer um ajuste nesse Jumbotron aqui, colocando algumas classes do Bootstrap nele. Text Center, ele centralizar tudo. Jumbotron -fluid, para que o texto ocupe aqui toda a área. Vamos colocar um margin top. Vamos colocar um rounded nesse Jumbotron, que é só uma firulinha aqui no canto. E um shadow LG, que é uma sombra um pouco maior do que a sombra que está aplicada no botão, por exemplo. Shadow LG. Ok. Então, basicamente é isso que a gente precisa. Nosso componente, nossa página web já está pronta. Vamos agora trabalhar na parte móvel, na página móvel do nosso componente. Então vamos fechar a parte web, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vou fechar essa página, esse arquivo, vou abrir o arquivo .tns.html, que é justamente esse botão, beleza? Vamos fechar aqui essa aba e vamos trabalhar agora no template que a gente vai usar para montar essa página. Então, primeiramente é o seguinte, vamos apagar tudo. Vamos começar com a tag page. O que é a tag page? A tag page é uma tag opcional, é como se fosse a representação da página em si. É interessante usar, porque lá na hora que a gente for manipular o CSS, a gente vai ter acesso a algumas propriedades da página que são muito interessantes para a gente. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou agora inserir um componente chamado Action Bar. Tudo isso, se você pesquisar na documentação, Native Script Page, ele vai trazer para você aqui a documentação do page, né? Todo o funcionamento aqui, certo? Se você digitar Native Script Action Bar, geralmente aqui no primeiro link você já tem acesso
aqui a documentação. Lembrando que a documentação, geralmente a documentação padrão, ele te leva para o NativeScript Vanilla, ou seja, o NativeScript que você tem apenas JavaScript, não é o NativeScript com Angular. Então, às vezes é bom você voltar e ver um outro link para o mesmo componente. Aqui tem um outro link aqui embaixo, vou clicar nele, verifica aqui em cima no endereço, ó, se tem o caminho aqui Angular. Então esse action bar, essa documentação aqui, ela é mais específica para você que está usando o Angular. Mas se você entrar na documentação da versão do action bar principal, você vai ter as mesmas propriedades aqui para serem trabalhadas, ok? Vamos voltar aqui e vamos colocar um título nesse action bar sobre o app. Vamos colocar assim, só para vocês verem o que acontece. Dá um Ctrl S, ele atualizou aqui para mim e exibe aqui agora sobre o app. O que está acontecendo aqui? Se você deixar uma página do NativeScript sem o action bar, ele insere um action bar para você automaticamente com o título igual ao nome do aplicativo. Então, se você não inserir um action bar manualmente, ele vai inserir para você de forma automática, mas você tem como vir aqui no componente e de forma programática remover também, para não exibir nada. Eu não quero nenhum action bar, você tem como fazer isso. Não vai ser a forma que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar a exibir o action bar, porém eu vou deixar em branco aqui o texto, tá bom? Eu não quero que exiba texto nenhum por enquanto aqui em cima, quero deixar em branco só uma barra azul. E você também, se você estiver usando aqui os plugins do Visual Studio Code que eu sugeri instalar, você tem acesso aos snippets aqui digitando NS, e ele vai trazer para você os snippets para todos os componentes do NativeScript, certo? Então se você digitar NS Action Bar, por exemplo, e dar um Enter, ele já monta para você aqui o Action Bar com título, com ícone e um class aqui Action Bar, que nesse caso serve para se você estiver usando os temas do NativeScript. Para a gente, nesse momento, só é necessário fazer essa definição aqui, Action Bar, Title, e deixar em branco. Vamos remover isso aqui, vamos dar continuidade aqui agora. Vamos inserir agora um componente chamado Stack Layout. O Stack Layout, você imagina ele, para você poder ter uma comparação, como se fosse uma div no HTML, que você insere uma div, dentro da div você coloca aqui várias tags, por exemplo, e ele vai colocando uma tag embaixo da outra, lá no seu texto, lá no seu HTML, né? Ele vai inserindo cada um dos componentes, dos elementos aqui, um embaixo do outro. Esse Stack Layout é um tipo de layout do NativeScript. Você tem outros tipos de layout, se você na documentação aqui, NativeScript Layouts, ele vai explicar melhor. Layouts Containers, ele vai explicar cada um dos layouts que você pode utilizar. Você tem o Absolute Layout, tem o Doc Layout, o Grid Layout, que a gente vai usar também nesse curso, e você tem o Stack Layout, que ele fala que todos os elementos são colocados um abaixo do outro por padrão, mas você pode mudar a orientação para horizontal, e aí os elementos serão posicionados um ao lado do outro, certo? Além disso, tem Wrap Layout, temos também aqui o Flexbox Layout. Se você usa Flexbox no CSS, então esse Flexbox Layout aqui vai te dar todas as condições de você montar uma estrutura de layout exatamente da mesma forma. Enfim, na documentação que ele explica exatamente como é que funciona cada um desses modelos de layout. Vamos voltar aqui, manteremos o Stack Layout, e dentro do Stack Layout eu vou colocar agora os elementos, e aqui vai ser muito fácil de você compreender, porque é muito parecido. Vou usar aqui a tag Image, que é similar ao IMG do HTML padrão. Deixa eu abrir aqui o simulador, né? Source, lembra que a gente tem o source também no IMG, igual. E aqui a diferença é o seguinte, em vez de eu usar o Image Path, como a gente usou na versão web, eu preciso fazer uma pequena mudança, que é inserir til barra. E com isso ele está partindo também da pasta source, certo? Então tem aqui source, assets, que é o caminho aqui desse image path, né? Assets,
logo images move. A única mudança que você precisa fazer é essa. Vou fechar aqui a tag image, salvar, e ele exibe para mim aqui a imagem. Vamos voltar aqui e colocar agora um elemento label. O elemento label é similar a um elemento de parágrafo, tá, que a gente usou lá na versão web. E aqui eu vou colocar uma classe chamada title, e o texto tem um atributo texto que você passa aqui, justamente o texto que você quiser exibir. No nosso caso, a gente tem uma variável aqui chamada title, a gente passou essa variável aqui. Vamos lá, vamos acelerar aqui agora o passo, vou copiar esse mesmo label aqui algumas vezes, porque agora é muito parecido. Vou adicionar aqui a classe course name nesse label, que vai ser justamente o label referente ao course name que a gente definiu no componente. O próximo vai ser description, passa aqui também description. Em seguida vou colocar um botão, aqui já acabou o texto, né? Na verdade agora é um botão. Vou passar aqui um texto para esse botão e vou passar aqui button text. A gente tem o router link no Angular para o Angular Web, só que para o Angular na versão do NativeScript a gente tem NS router link, tá bom? Então basicamente você vê que é praticamente o HTML que você já tem familiaridade aí quando você trabalha com Angular puro. Vou salvar e pronto, já está exibindo aqui a imagem, o título da página, o course name, o description e o saiba mais. Repare que no description o texto está passando aqui e aí ele coloca aqui, ele trunca o texto, coloca 3 pontos aqui. A gente vai ver como resolver isso também via CSS, tá bom? Via CSS. Então vamos voltar aqui agora e abrir o tns.css para a gente poder estilizar essa página. E aqui vai ser bem tranquilo porque é puro CSS. Primeiro vamos começar pelo page, vamos colocar um background column igual a... Já tenho aqui as cores que eu quero utilizar, então vou usar a cor 25, 2A, 2E. Então, Ctrl S aqui, beleza, já mudou aqui a cor de fundo da página. Vamos ajustar agora um text align nessa página. Repare que isso aqui é puro CSS. Então Ctrl S aqui novamente, ele vai centralizar aqui o conteúdo. Não dá para ver, mas está centralizado, tá bom? Se eu remover aqui a cor, você vai poder ver melhor, rapidamente, certo? Vamos voltar a cor como estava. Vamos agora adicionar um padding de 20. Repare o seguinte, aqui eu não vou usar a palavra pixel, por exemplo. Eu posso usar, mas eu não vou usar. Vou deixar apenas 20 porque é o recomendável lá na documentação do NativeScript. Se você ver aqui em Styling, Supported Measurement Units, ele te explica que o ideal é você usar essa forma aqui, o DIPS, né, que é Device Independent Pixels, em vez de usar pixels, né? Você pode usar pixels e pode usar percentage, mas o pessoal do NativeScript recomenda que você usa o Device Independent Pixels, né, que ele tenta fazer isso proporcional ao aparelho que está sendo utilizado. Tenta manter as medidas ali bem parecidas, né? Em qualquer aparelho que você entrar, ele vai renderizar da forma correta, os pixels, né? Porque cada aparelho tem uma configuração de pixel diferente. Então, para você usar o DIPS, você basta inserir aqui o valor, como se fosse pixels, porém sem informar nada, somente o número e pronto, já está resolvido, certo? Então, vou colocar aqui um padding de 20, por enquanto vamos deixar assim. Vamos focar agora no componente Action Bar. Lembrando que eu estou manipulando aqui todas as tags que foram inseridas aqui dentro, tá bom? Então aqui eu estou manipulando justamente essas tags aqui agora. Action Bar. Vamos colocar um background color na mesma cor do fundo, ou seja, eu quero que fique tudo de uma cor só, a mesma cor de fundo. E você vai observar que ficou uma linha preta aqui, que é justamente a sombra, né, que existe, o elevation que é aplicado aqui no Action Bar, ele permanece. Eu não quero esse elevation aí, então eu vou usar uma propriedade chamada flat, igual a true. Vai sumir a linha ali do Action Bar, porém você não sabe o que é esse flat, e nem o CSS sabe. Por quê? Ele fala aqui, ó, no property, não existe essa propriedade aqui dentro.
O que é que isso significa? Eu vou comentar essa linha novamente, vou salvar, vou voltar aqui no about.component e eu vou te explicar um detalhe. Essa propriedade flat é uma propriedade do action bar, que é uma propriedade específica lá do Native Script. Então, da mesma forma que você tem, por exemplo, um width, né? E você coloca aqui um valor para um width, e você tem também o title, você tem uma propriedade flat que é específica do componente action bar, não é uma propriedade de componentes de tags HTML padrão, e você passa aqui um flat igual a true, por exemplo. E aí ele vai mudar. Quando ele atualizar aqui, ó, ele vai remover a linha. Só que eu posso tanto fazer esse controle da propriedade flat entre outras propriedades, né, diretamente aqui no HTML, ou eu posso fazer isso via CSS. O Native Script é inteligente o suficiente para saber que você está tentando aplicar uma propriedade dentro do componente dele e vai saber traduzir isso de forma adequada, tá, para o componente. Como eu estou trabalhando na parte visual, eu gosto de separar como se fosse uma estilização da página, esse tipo de manipulação. Então, eu deixo isso no CSS. E aí você percebe também que aqui em cima, ele ficou com a cor cinza. Se você estivesse usando o emulador Android, a cor que você definia aqui para o Action Bar, que nesse caso foi essa cor aqui embaixo, ele é aplicado também na parte do status aqui, na barra de status do aplicativo. Porém, no Android você precisa fazer um outro ajuste se você quiser. Você pode deixar isso automático também, mas eu gosto de ter controle disso. Tem uma propriedade que você aplica no componente, na tag page. Você pode vir aqui no page e aplicar essa propriedade, que é Android status bar background e passar uma cor. Vou passar uma cor aqui bem destacada, um vermelho. Ele atualiza a barra de status aqui. Mas eu gosto de trabalhar isso no CSS, então vou dar um Ctrl X aqui. Salvar. Ele vai salvar, porém não vai remover essa cor vermelha da barra de status. Isso acontece algumas vezes, tem algumas coisas que você precisa reiniciar o seu aplicativo para funcionar. Você precisaria vir aqui, dar um Ctrl C e voltar novamente para ele voltar a cor padrão. No caso, como eu vou usar uma cor que eu quero configurar, eu não preciso fazer isso, porque na hora que eu informar uma cor nova aqui no CSS, aí sim ele vai funcionar. Porém, para voltar a cor default, aí, a cor padrão, você precisaria reiniciar o seu TNS Run Android, certo? No caso aqui eu vou dar um Ctrl V naquela propriedade que estava na página about.component e aqui eu preciso mudar duas coisas. Observe que às vezes ele sozinho reinicia o aplicativo. Ele fez isso aqui agora, tá vendo? Ele já reiniciou. Quando ele reinicia o aplicativo sozinho, ele realmente retira aqui a barra. Mas quando ele não reiniciar, ele somente dá um reload na página, às vezes essa barra não é alterada. Isso também é porque essa configuração da barra aqui de status no Android é uma coisa um pouco mais complicada mesmo. Então, na página em si você não vai ter esse problema, certo? Voltando aqui para a propriedade Android Status Bar, dentro do CSS eu preciso mudar o padrão que está aqui, nesse caso está Camel Case. O Camel Case você usa nessa parte do template. No CSS você precisa mudar para o padrão, acho que é Kebab Case, né? Que é você colocar cada palavra separada aqui por hífen e tudo em minúsculo, certo? Vamos botar aqui background color, 2 pontos, e aí eu preciso passar uma cor, vou passar uma cor diferente aqui, blue. Vamos salvar, atualizou aqui. No nosso caso, eu quero que a barra fique da mesma cor da página, que já está da mesma cor do Action Bar. Então, eu vou passar aqui a mesma cor. E agora sim, nosso aplicativo vai estar todo da mesma cor, do início da tela até o final da tela. Vamos agora ajustar o título, que está aqui escondido. A gente não está vendo ele por conta da cor, mas ele está ali. Vamos chamar aqui um ponto title. Da mesma forma que você trabalha com HTML normal, eu tenho uma classe aqui título. Então aqui eu chamo ponto title, eu vou passar aqui font size, no caso vou passar 18, não passo pixels, somente o número, o valor aqui 18, margem top, vou colocar 70, a cor do texto vou colocar um cinza bem claro, vou salvar, vamos ver como é que já está aqui
o nosso título. Projeto criado no curso, já está aqui certinho. Vamos terminar de configurar esse título. Vamos colocar aqui um font weight bold. E aí o nosso título já está pronto, certo? Vamos agora configurar o course name. Então vamos aqui abrir o course name. Font size. O font size do course name vai ser 21, certo? Vai ter um margin top de 10 e a cor vai ser um cinza um pouco mais claro, vai ser mais escuro um pouquinho do que o de cima, vai ser E7, E7, E7. Salvo aqui, ele já vai exibir para mim o course name, beleza? Observe que agora ficou truncado também aqui o course name e daqui a pouco a gente vai resolver isso. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou colocar um font weight de 900, certo? Pronto, vamos resolver agora essa truncagem aqui. Como é que eu vou resolver isso? Existe uma propriedade, lembre que isso aqui é uma tag label, tá? Isso aqui é uma tag label, certo? E existe uma propriedade na tag label chamada text wrap. Da mesma forma que tem essa propriedade aqui flat do action bar e da mesma forma que tem a propriedade Android status bar da tag page. Então, na tag label você tem uma propriedade chamada text wrap, onde você passa true. Não é uma propriedade CSS, tanto que tem aqui esse underline amarelo. Mas ele serve justamente para fazer uma quebra de linha automática no texto quando ele ultrapassar o limite da tela, em vez de truncar como estava fazendo antes. Vamos trabalhar aqui agora na descrição. Então vamos chamar aqui ponto .description, colocar uma cor logo para vocês verem onde ele está. E a cor vai ser também um cinza, Ctrl S. Ele mostra aqui onde está a descrição. E aí vamos fazer alguns ajustes aqui na descrição. O primeiro vai ser o tamanho do texto. Eu vou colocar um font size igual a 18. Vou colocar um margin top de 30, nesse caso. Beleza. Vou colocar também aqui um text wrap, porque também ele está dando aquela truncada ali no texto. Então text wrap igual a true. Ctrl S. Ok, agora sim está exibindo o texto completo. E por fim, vamos ajustar o botão da nossa tela. Então você percebe que isso aqui é tranquilo, cara, muito tranquilo de você trabalhar, não tem nada. O botão, vamos colocar um margin top para afastar ele desse texto da descrição um pouco. Vamos colocar aqui 70, sempre lembrando de não colocar pixels, nesse caso aqui eu quero que ele pegue de forma automática. Vamos colocar um background color nesse botão, e aí nesse caso eu vou usar a cor igual a essa cor aqui, esse vermelho meio rosado, certo? Já tenho essa cor na mão aqui, que é FF5576. Ctrl S, ele vai atualizar aqui a cor de fundo do botão, beleza? Vamos agora adicionar um border radius igual a 10 para ele ficar mais arredondado aqui as bordas, certo? Vamos colocar também uma cor no texto, para não ficar com esse cinza aqui sumindo nesse vermelho meio rosado aqui. Então vamos colocar uma cor branca, né? Ficar bem destacado o texto. E vamos colocar um font weight igual a 900. Então Ctrl S. Pronto, temos aí a nossa tela configurada e você é quem vai julgar qual a dificuldade que você achou que foi, né, que teve aqui para criar essa página, né? Então assim, para mim foi muito simples, porque tudo que eu tive que fazer aqui, na verdade, foi mexer no CSS da página. Mas nada além disso. Coisa que a gente já está acostumado a trabalhar, né, sem muita dificuldade. Não teve que reaprender como manipular, as formas, né, de você manipular uma tela especificamente aqui para trabalhar com Native Script, tá bom? Então é isso, a nossa tela já está pronta. Basicamente o que a gente fez nessa aula foi gerar um componente novo, que foi o componente About. A gente configurou aqui alguns textos que vão ser exibidos lá, tanto para a versão web quanto para a versão móvel. A gente criou a parte web, tá? O componente na parte web ele é apenas isso. Depois criamos o template HTML do Native Script. Em seguida a gente estilizou esse template usando CSS puro, certo? O restante aqui foi mudar o Web Component para ele poder renderizar a página About dentro de um container para centralizar, e essas mudanças automáticas que foram feitas no módulo para declarar o componente novo.
e adicionamos uma rota About e também configuramos que ela fosse a rota padrão aí. Temos a nossa página About já criada, e aí se eu não tivesse que explicar para vocês aqui as coisas, né, você perceberia que eu criei uma página web e uma página móvel em pouco menos de 20 minutos. Isso que nos dá uma produtividade muito grande trabalhando com o Angular e o NativeScript aí combinados num só projeto. Beleza? Vamos comitar essas mudanças que fizemos, dá um git status aqui só para ver se a gente não fez nenhuma besteira. Ah, sim, também adicionamos o logo, né, dentro da pasta assets. Vamos dar um git add ponto, comitar aqui, vou chamar de criando nossa primeira página, dois pontos. E o nome da página é sobre o app About Component. Daqui para frente a gente vai quebrar as aulas em parte móvel e parte web, para não ficar muita informação de uma única vez. E espero que você, além de aprender, também se divirta aí enquanto está desenvolvendo esse projeto aqui, que é bem legal, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.